Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo. Hoje vai ser super especial porque esse projeto está acontecendo porque a minha convidada tem total influência nisso. Às vezes ela nem sabe o tamanho da influência que ela tem, mas foi por causa dela que nós estamos começando a desenvolver esse trabalho, tá, Érica? Então já quero te agradecer por você ter aceito esse convite. Ela é uma grande inspiração. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, o que eu já vou te pedir? Que você se inscreva nesse canal, ativa o sininho, tá? Curte e compartilha, mas também, ao final desse vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua impressão se você gostou ou não, que é importante para nós. Érica, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, uma honra para mim estar aqui, vim com todo prazer, pela sua pessoa, pela admiração, pela conexão que a gente estabeleceu aí há um tempinho por esse mundo virtual, por essas redes. Então, espero que a conversa aqui rende para quem está nos assistindo também. A Érica, assim, é uma baita comunicadora, ela é da área da comunicação, mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale do currículo dela, porque o que a Érica faz é um trabalho espetacular e a gente vai hoje abordar muito sobre esse tema da comunicação, que eu acho que é um tema muito importante. Mas antes de a gente entrar no assunto em si, Érica, fala para nossa audiência, né? Quem é a Érica? De onde nasceu, de onde veio? Vamos lá. Não precisa falar de quando eu nasci, né? Não precisa falar da idade. Não tenho problema com a idade. Sou Érica Baruco, a minha formação de base é o jornalismo, já há bastante tempo. Então é a comunicação social, a ciência social, antes de mais nada. Mas logo que eu me formei, eu já me interessei pela comunicação corporativa, a comunicação empresarial. Então fui me especializar nesta área. E trabalho desde então, isso já faz mais de 30 anos nessa área corporativa, mais há 25 anos com a minha própria agência. Então eu abri uma agência ali de comunicação integrada, 360 graus, muito orientada para essa comunicação que permeia a base, no sentido de conceito, mas que usa todos os meios e ferramentas para se comunicar. Lá atrás, quando eu abri a agência em 2020, nem existia rede social. E o foco muito importante ali, né, das empresas que nos procuravam era a assessoria de imprensa, mas também as relações públicas. Eu tinha uma sócia na época que era relações públicas, então a gente integrou bastante a dinâmica da imprensa com os outros públicos, inclusive os outros públicos que a gente tinha que se relacionar para chegar na imprensa. E a gente foi se desenvolvendo até chegar aqui, né, hoje em grande parte trabalhando também com esses meios todos de mídias digitais, com as plataformas, como este canal aqui, que é o seu novo canal. Poxa, obrigado. Érica, vamos conversar, daria para explorar muitos temas aqui, mas primeiro, vamos falar sobre gerenciamento de crise, porque é uma das pautas que acho que é o carro-chefe do seu trabalho, e a gente estava até conversando com a outra pessoa que a gente estava gravando, que a gente está falando sobre essa questão de gerenciamento de crise. No Brasil, no mundo todo, né? Mas no Brasil, principalmente a área empresarial e a área política, o que mais tem é lidar com o gerenciamento de crise. E tem empresas, tem políticos que sabem gerenciar as suas crises, que pode acontecer. Agora tem outros que não fazem questão e parece que quando tentam gerenciar, pioram mais ainda a sua situação. Então, eu queria que você falasse para nós o que é o gerenciamento de crise, para depois a gente falar assim, exemplos de como lidar, fazer um gerenciamento de crise correto em certas situações, que eu vou te pedir exemplos depois aqui. Certas situações, vamos lá. De uma forma geral, assim, gerenciamento de crise, ele é um instrumento, ele é uma metodologia onde a gente reúne ali uma série de estratégias para tentar conter ou reverter uma situação de crise. E quando a gente fala de comunicação, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a comunicação resolve tudo que é crise. Se a gente for entender que a comunicação ela é a base da nossa essência, dos nossos relacionamentos, de todos os nossos processos, a não ser que você tenha um processo 100% autômato, né, automatizado, você depende de pessoas. Nem que seja na ponta ou no final, mas vai ter pessoas ligando máquina ou desligando máquina, reportando relatórios, enfim. E você depende então de pessoas e de se comunicar com pessoas, seja internamente dentro da sua organização ou para os públicos para os quais você se relaciona, para qual você vende. E a comunicação, então, está permeando o tempo todo esta gestão de relacionamentos e processos para que as pessoas... Primeiro, o ideal seria não ter a crise. Para não ter a crise, você tem que olhar para todos os processos com um processo de prevenção.
Então, assim, o melhor jeito de você tratar a crise é prevenindo ela de existir. E aí, para isso, tem que ter um olhar muito estreito para esses processos. Então, assim, uma analogia muito simples que eu gosto de fazer é a parede rachando. Uma parede não vem estoura do dia para a noite porque teve uma chuva muito forte. Ela vem apresentando um problema estrutural há muito tempo. Só que você nunca olha para ela, você olha para ela e acha um rachadinho e você vai deixando aquilo passar até que vem uma chuva e aquilo derruba. Foi de repente? Não foi. Então, assim, houve um alerta? Alguém disse precisa arrumar? Houve, não se ouviu. Então, começa a escutativa. Porque existe aqueles que negligenciam quando você fala, ó, tá começando a rachar. Não vai dar em nada. Exato. Ou você contrata uma pessoa que não se comunicou, não falou, a outra não ouviu a necessidade real. Então, a comunicação está permeando isso também. Apesar da parede ser algo concreto, precisou de um olhar, precisou de alguém, eventualmente, até chegando a analisar, alguém chegando a reportar e alguém chegando a ouvir ou não. E a demandar um processo de reparo. E que não seja uma maquiagem, porque também nisso entra a comunicação, né? Porque pintar uma parede que está rachando não vai resolver a rachadura. Então, acho que o primeiro processo seria esse, né? Você tentar prevenir. E aí, depois, quando você tem o processo efetivamente instalado, existe uma escala ali de atividades a serem desenvolvidas, mais formação de comitê, você vai me perguntar talvez coisas mais específicas, a gente pode exemplificar. Mais formação de comitê, onde você realmente vai estudar cenário, vai atuar dentro do problema para enxergar quais foram os agentes causadores ou os processos causadores e agir na reparação disso, ou seja, comunicação de novo, não vai lá resolver a parede rachada, mas ela vai determinar quem precisa resolver para que a comunicação seja efetiva. Porque não adianta eu ir lá fazer comunicado bonitinho e a parede continuar quebrada, rachada, etc. Não resolver o problema. Comunicação não é também uma pintura que vai ali encobrir uma superfície ruim. Então, ela vai ter que agir na causa para poder agir também no conceito, nessa contenção, né, a depender do dano ali que foi causado. Então, tem esse processo, né, que envolve uma série de etapas dentro da gestão e depois tem o pós também, que a gente fala que são os 3 pilares, o preventivo, o da gestão efetivamente dita e o pós-crise, que é você analisar os danos causados e trabalhar para reconstruir. Porque também a gestão de crise trabalha para colocar de novo em pé uma parede que se partiu. Né? Porque vamos aqui decontextualizar uma situação. Uma empresa que ela tem, digamos assim, um bom desempenho na sociedade, uma empresa que tem um know-how muito... Não vou ficar de falar nenhum tipo de nome aqui, mas vamos supor, ela teve um problema lá que vazou uma válvula na fábrica que nos prestou atenção, aquilo trouxe uma crise de imagem ambiental. Você não pode falar que um problema pontual, aquela empresa não presta. Sim. Então, o trabalho de gerenciamento de crise é pegar essa parte, vamos sentar, faz o comitê, faz toda essa comunicação, pensa nesse projeto e depois fazer ações que a empresa mostre que ela consertou essa falha, que ela se preocupa com a questão do meio ambiente. Esse é um processo bem interessante, porque assim, quando você também tem as boas práticas instaladas o tempo todo, tem um legado de boas práticas, que a gente chama, você acaba estabelecendo o que a gente chama de goodwill, aí, que seria assim, um bom banco de consideração, vamos dizer assim, quando acontece de fato algo ruim, para dizer, nossa, empresa nunca agiu incorretamente, ela tem uma boa imagem, ela tem uma boa reputação. Então, o confronto com o problema geralmente é um pouquinho mais ameno inicialmente, né? Porque ela sempre demonstrou uma autoridade, um respeito ambiental, por exemplo, neste caso específico. E ali também, esse legado também ajuda você a construir a estratégia de contenção, porque você vai justamente trazer todo o histórico dessa empresa no sentido de cuidados, no sentido realmente de atenção com os processos, enfim, de uma série de iniciativas que ela tem de investimento em favor do meio ambiente, que respaldam ela, traz esse colchão que a gente chama para ela. E a gente brinca até de um airbag quando rola a crise, né? Quando acontece a crise. Teve um impacto, mas calma. Você teve ali uma crise, mas o airbag, que é essa tua reputação anterior, te ajuda a acolchoar um pouquinho, a minimizar um pouco esse impacto, para você, então, trazer as explicações, os contextos e especialmente as soluções, e a partir dali você caminhar direcionando e customizando a sua estratégia de reconstrução de imagem. Quando a gente fala de empresas gerenciando crise, existe porte de empresa assim que precisa se preocupar ou
toda empresa, todo tipo de, claro, com suas devidas proporções, deve se preocupar com essa questão da imagem, da comunicação, se ela errou, às vezes, por exemplo, pode ter gente falar de um comércio, às vezes ele fez uma venda no e-commerce, teve um problema, é muito comum a pessoa hoje chegar lá fazer uma história, essa empresa aqui não me devolveu, que são pequenos empreendedores. Dá para trabalhar também em gerenciamento de crise com esse tipo de negócios que são inferiores ou não? Até com uma pessoa profissional liberal. Não precisa nem ter uma empresa constituída, né? Eu também não vou citar nomes agora, mas eu vi uma crise recente envolvendo um profissional aí, bem conhecido da mídia, e ele autogerenciou a crise, trazendo todo um respaldo de uma estrutura de que estava tudo bem, de que não tinha sido exatamente na crise que envolveu ele em algumas situações que não eram muito legais, não foram reais, e de que o mercado estava procurando ele para se recolocar. Então ele, como um profissional, né, liberal, ele mesmo gerenciou a crise dele naquele aspecto. E quando você fala de comércio, não precisa nem muito, não só a questão do celular e aí fazer um stories, etc. O próprio hoje, a própria avaliação hoje ali, né, das estrelinhas, dos comentários que você faz também no comércio, no Google também. já é suficiente para você não gerar necessariamente uma crise de proporções, mas é aquela mancha que hoje em dia é bem importante quando você vai comprar um serviço, o mais simples que seja, eu vou comprar um hambúrguer. Se eu tenho lá várias avaliações negativas, aquilo já impacta na sua venda. Então, aquilo é comunicação, né? Que você tem que trabalhar e com muita mestria, porque existe muita gente que não tem senso crítico também para comentar, para avaliar ruim, né? A gente vê até muitos memes rolando aí sobre avaliações que não tem sentido. E você tem que ter muita psicologia e estratégia para lidar com aquilo, para reverter. Eu já lidei, inclusive, com uma avaliação de uma empresa, e não era e-commerce, mas era uma empresa que, enfim, foi avaliada de forma ruim por uma questão trabalhista, e era uma empresa na área de saúde, inclusive, ou seja, não era nem o foco do nosso trabalho ali, mas a gente pediu ali para essa pessoa, depois que o caso dela foi revertido, foi tratado, ela retirar aquilo, porque aquilo manchava, né, a reputação, e ela retirou. Mas com todo um cuidado, uma estratégia, porque se eu negligencio aquilo, eu estou botando uma manchinha nessa imagem, que é o carro-chefe desse trabalho, para as pessoas te referenciarem, comprarem o seu produto, e o seu produto pode ser uma pessoa mesmo, como a gente falou aí. Reforcei esse assunto aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da nova comunicação da rede social. E hoje as pessoas, qualquer coisa, eles já pegam e já postam. Essa loja, esse empreendedor. Eu vou até tocar no outro assunto, que você é a área que você trabalha, com a área médica, né? Às vezes a pessoa fica insatisfeita com o profissional da área de saúde, ele nem tenta conversar com aquele profissional, com aquela empresa. Ele já faz um vídeo, critica, e se por acaso aquele vídeo viraliza, gera uma crise que aquela pessoa que está do outro lado dela não teve nem poder de responder. Exato. Então, assim, esse tipo de comportamento, que a gente fala que as pessoas têm que se preocupar, que eu acho que hoje quem tem uma empresa, ou um político, ou seja, quem já vai para as mídias sociais para falar o que eu faço, ele tem que se preocupar com o gerenciamento de crise. Porque, assim, quem sabe lidar com o marketing, ele sabe, eu preciso de uma crise para eu hypar e fazer um bom lançamento, vender um bom produto, né? Neymar chegou, por exemplo, fez um barulho muito forte aí e está vendendo. Mas o gerenciamento de crise é algo importante, então, independente de qual é o tamanho daquele empreendedor, daquela pessoa ou daquela marca, ela tem que se preocupar. Tem. Você falou, inclusive, do exemplo inicial do político, né? De alguns políticos. Eu acho que algumas pessoas não se importam, na verdade, elas não têm consciência. Isso vai de empresas e pessoas, e de líderes também, né? E quando se fala de lideranças políticas, que não têm muitas vezes a dimensão do impacto que as suas falas causam, né, dentro de um processo de governança. Então, quando a gente fala governança, pode ser a política e pode ser a empresarial. Então, e sem falar de partidos aqui, mas você tem dos dois lados, esquerda e direita, o tempo todo, né? Que gosta de polarizar esse tipo de falas. Não é negócio de polarizar, é um descuidado mesmo. Então, porque não se preocupam com a fala e... Porque hoje tudo pode ser recortado e tirado de contexto. Então, assim, se eu não tenho uma atenção 100% constante, quando sou uma pessoa pública, eu tenho uma responsabilidade muito maior, porque a minha fala vai impactar muitas vezes em queda de ação,
de investimentos, né? Então, tem muitas questões envolvidas e as pessoas subjugam essa comunicação o tempo todo. Ah, foi uma fala sem intenção, mas a questão ali não é a intenção, é o que de fato aquilo gerou, até porque o que a gente falou agora, os seus adversários vão se aproveitar daquela fala. E ficam esperando você ter um muitas vezes deslize. sabem que a tua intenção, ou que a tua fala não era bem aquele contexto, não era aquele recorte, mas é a minha oportunidade, quanto oposição, de me apropriar disso. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque isso compromete o meu governo, né? O meu governo no sentido literal da minha governança, da minha liderança. Então, é uma responsabilidade que muitas pessoas, de fato, não se atêm porque não têm a consciência desse impacto e dessa importância que a comunicação, para o bem e para o mal. Porque se você pensa, se você age de forma estratégica, você retira muito dela a seu favor e dos seus objetivos. Mas se você negligencia, você faz exatamente o inverso, né? E mesmo que sem intenção. E aí não importa, o que importa é o impacto que isso vai ter a partir da sua ação, né? Da sua fala, que é a ação. E nem falando de política, que, por exemplo, a gente está numa geração que a gente está tendo pessoas que já pegaram vários tipos de políticos, né? Então você conversa com o pai, com o sogro, com sogra, pessoas de 70, 80 anos que estão aqui lúcidos ainda, eles falam. Eu gostava daquele político anteriormente porque ele sabia falar e passava confiança, né? Como também, até o jornalismo está mudando, né? Então, muitas vezes o Jornal Nacional, por exemplo, foi âncora porque a forma que aquele comunicador vinha e trazia a segurança, fala, trazia credibilidade na comunicação. E hoje a gente está vendo um tipo de jornalismo, às vezes, um pouco até banalizado, né? Que a gente vê lá, tem um que é uma figura hilária que parece o cara com cachorro, batendo, e enfim. E tem os políticos também que agora estão virando os TikTokers e está alcançando um outro tipo de público. Então, falando sobre a política em si, essa questão, na sua opinião, você compreende que o político que se comunicava melhor, e geralmente ele tinha até menos atrito, tá? Menos crise. Se você pegar lá, foi a cessão do Collor, que teve aquele problema lá, que confiscou, que mexeu no bolso da gente. Todos os outros tinham oposição, mas não tinha tanta rejeição, desculpa, como a gente tem, por exemplo, às vezes o Lula e o Bolsonaro hoje, que são os que estão mais que hypando. Qual é a sua opinião sobre aquilo? Eu queria que você desse uma opinião. Nesse caso em particular, eu acho que o problema só mesmo não foi essa popularização das mídias, dos meios e das estratégias que foram criadas pelas próprias plataformas de que polarizar rende mídia. Né? Então, assim, a gente tem que entender, acima de qualquer coisa, que nesse universo que a gente vive hoje, cada vez mais, a gente é literalmente manipulado pelas plataformas para gerar conteúdos para eles. Então, desculpa, porque tem pessoas que as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que... Porque acho que a grande bola da vez agora são a influência que essas redes sociais têm nas eleições, né? As pessoas acham que a rede social está jogando de um lado e do outro. Elas estão buscando hype para elas venderem o engajamento delas. Exato. Né? E é claro que elas se conectam eventualmente quando você tem um poder muito grande, né? A gente viu aí até com a eleição do Trump, como todos os grandes players de tecnologia, aí você tinha a Meta enquanto mídia, conectado com ele, com certeza com interesse político ou com uma questão. Mas, de uma forma geral, o que elas querem da gente é o nosso tempo, é o nosso consumo. Então, assim, a gente pensa que a gente usa as mídias. Não, as mídias nos usam. Né? Então, a gente está produzindo o tempo todo conteúdo para que eles retenham mais e mais pessoas, porque quem ganha dinheiro, com raras exceções onde a gente consegue monetizar a nossa produção, são eles, com o nosso tempo, com quem fica lá nos assistindo. Então, essa questão da polarização que se aumentou também, para além de ser uma provocação que é dos mecanismos, é porque também cresceu muito a mídia, porque as pessoas foram entendendo o seu poder de mídia, o seu poder de fala. Quando você tinha lá atrás, uma época onde você tinha de Collor para trás, e não tinham essas mídias, não havia como as pessoas se manifestarem, elas escreviam para o jornal. Né? Então, assim, não tinha paciência, não tinha tempo, não tinha acesso. Então, hoje é muito fácil, daqui no seu celular, e você xinga, você fala, inclusive se esconde naquilo. Né? Que você pode taca perto, sai correndo, ninguém... Pode ser um perfil fake e tal. Então, é mais nesse sentido mesmo que isso acontece muito hoje. E agora, em relação à produção em si de conteúdo, e você fala de jornalismo e da política, a gente já tinha ali atrás alguns... modelos irreverentes, né, de alguns políticos que eram meio fora da caixinha e que estavam ali para bagunçar, mas ganhavam na bagunça. Ninguém votava neles com credibilidade, votava neles até como protesto, mas eles ganhavam.
não se mudou muito. E, de novo, porque daí, em todos os contextos, e a política não é diferente, percebeu-se que você precisa sair da mesmice. O único problema disso é que na busca por autenticidade, todo mundo acaba ficando igual de novo. E acaba ficando sem conteúdo. Porque é claro que quando você encontra a sua veia, a sua personalidade, a autenticidade, e as pessoas gostam daquilo, nossa, vai embora. Se encontrou o seu caminho. Mas o que as pessoas têm que entender é que aquilo tem que ter um sentido lá na linha final. A menos que você trabalhe literalmente com conteúdo, né, que é para ser fã, por ser fã, e ele por si só ser o seu produto de venda, ok, mas se não for, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um político, seja quem eu for, eu tenho uma venda lá no final. Então, assim, se toda essa estratégia que eu estou usando aqui vai fazer todo mundo rir, alcançar engajar meu canal, mas não vai comprar meu produto final, ele não está valendo de nada. Então chega uma hora que esvazia. Eu continuo sendo escravo daquela mídia, produzindo sem parar, todo mundo batendo palma para mim, mas o que eu estou vendendo lá na ponta? Que dinheiro eu estou ganhando? Então eu, como médico, vou vender uma consulta, se eu ficar pulando lá em frente o vídeo, tem alguns modelos, dá para você ser irreverente, usar automação, que tem ajudado bastante, e você ser mais visto, ser visto de forma diferente. Tem um médico ele é infectologista, se não me engano, ele tem uma aparência muito assim, seriona, bem assim, nerd, e ele usa uns termos bem descontraídos para falar de coisas meio diferentes, sexo, contaminação sexual e doenças venéreas. Que usa óculos? Tudo assim, chatinho. Ele é um personagem. Um personagem muito interessante. Aparentemente estranho, mas ele engaja por quê? Porque justamente isso, porque ele acaba se tornando engraçado, ele é irreverente, mas ele tem um conteúdo entregue. Ele não deixa de entregar o que tem por baixo daquele personagem, que é a informação que está gerando para ele uma credibilidade, uma reputação do ponto de vista médico. Ainda que ele possa sofrer, certamente sofre, por alguns pares, alguns revés de que ele se rendeu a alguma fórmula X para aparecer. Se ele está sustentando isso e no final ele está educando o que ele quer, o público dele, e certamente ele está gerando dinheiro de outras formas também com indústria e tudo mais nessa área, ele está atingindo o objetivo. Porque ele conseguiu, às vezes, trazer uma linguagem popular, mais fácil de ser acessível para entender exatamente aquilo que ele tecnicamente talvez não... Mas isso sim, ele se achou ali. É diferente de alguém chegar assim, não, eu vou fazer igual a ele, se eu não for igual a ele. E não performa porque você quis copiar e você foi autêntico. Exato. E acho que aí as pessoas estão se perdendo muito, porque descobriu-se que tem que ser autêntico. E sempre foi assim, nunca foi diferente. Só que agora, assim, o que acontece sempre é essa concorrência gigante de mídias que tem hoje, não tinha no começo, de pessoas na rede, todo mundo querendo performar. Então, assim, os canais não dão conta de entregar. Então, quem performa mais, o Léo performa mais, eu vou entregar mais o Léo e não a Érica. E o Léo vai na frente. Aí a Érica bombou, vou entregar um pouquinho mais da Érica. Aí vem a Patrícia e assim vai. E a gente fica escravo disso. Né? A gente até fala, quando a gente vai falar com algumas pessoas que... me ajuda a desenvolver a minha rede. Alguns são enciumados. Poxa, eu tenho um conhecimento muito mais profundo que aquele. É que se você não souber usar a mídia social para você potencializar a sua fala, a sua comunicação, de fato, vai ter muita gente que às vezes tecnicamente inferior a você e vai conseguir um público ou tomar, digamos assim, até o mercado que você poderia estar participando ali também. Então, assim, a rede social é importante, mas existem pessoas que fazem as iscas e não são autênticos naquilo que vende. Faz um personagem. Quando ali a pessoa morde aquilo ali, ele não vende o conteúdo dele corretamente. Ele só vendeu um entretenimento. Exato. Aí vai vender uma coisa pífia lá, não vai, de fato, passar aquilo que deveria ser passado. Agora, realmente, tem muitos profissionais que estão conseguindo fazer das mídias sociais um caminho para poder mostrar nisso. E o ruim caminho. De você não vender o que você é isso, porque não vai sustentar, não vai fidelizar. Então, você não vai rentabilizar também. Então, de novo, você vai engajar por um status momentâneo e depois você vai morrer. Se você unir as duas coisas, ótimo. Porque aí você falou, a tua base, a tua bagagem, a tua entrega, a tua qualidade, a um formato diferente, inovador, encontra aquilo que você é. Ou não é, você não é nada daquilo. E não adianta você ficar brigando com quem arrasa e consegue. Vai achar a sua fórmula.
né? Eu já questionei no passado também muita gente, né, da minha área e tal. O fulano não sabe nada, né, vende azeitona pro caviar. Pô, se ele tá conseguindo, parabéns para ele. Quem compra, compra, e quem vai ficar com ele, vai, e assim, tem produto para tudo, né? E é assim, mas eu quero fazer aquilo? Eu posso, não, mas eu não quero, então sossega, fica feliz com o que você tem, né? Com aquilo que você entrega do seu jeito e tá tudo bem, né? Então, acho que as pessoas entenderem também, isso vai se sentando, acho que com o tempo também, apesar das mídias continuarem em ebulição e transformação, né? A gente fala muito de Instagram, de TikTok, vão ser outras, e as redes vão e vêm e vão, e isso é só mais um meio, né? Só mais um canal. E é nisso que eu acho que é o meu ponto principal quando eu falo de comunicação. Dentro de tudo isso que a gente falou, o que eu bato muito na tecla é sobre, então, essa raiz, essa base que é a comunicação, independente das mídias que você está. Porque mídia vem e vai e vem. A gente se conheceu numa mídia que não existe mais, numa rede social que não existe mais, que foi o Clubhouse, né? O que nos conectou inicialmente e nos levou para o mundo físico, encontro físico. Eu já tive outras oportunidades também com outras redes de me conectar com pessoas que viraram meus amigos, parceiros de trabalho. Mas o que nos sustenta é essa base anterior. Quando a gente fica dependente desse modelo de plataforma e só fica dependendo desse modelo de plataforma, a gente sucumbe, né? E quando a gente faz, por exemplo, uma analogia com o jornalismo, que é da onde eu vim, e os treinamentos que eu aplico muito para executivos, onde para cada mídia, né, para cada tipo de veículo de imprensa, a gente tem uma condução diferente para que ele atenda. Uma entrevista de rádio que vai ser de 5 minutos, uma TV que ele vai ficar 10 segundos no ar, né? Mesmo que ele fique um dia gravando lá a vozinha dele dentro de uma passagem, ele vai ser de 10 segundos, ou uma mídia impressa, onde ele consegue ou dar uma entrevista aqui, ou ele responde por escrito. Então, para cada mídia, ele vai ter um preparo diferente. É assim também a gente hoje com as redes sociais, inclusive esses executivos hoje com as mídias e as redes sociais. E não só no que produz, mas aonde interage, aonde comenta, o que replica, o que curte, né, o que compartilha. Então, para cada veículo e para cada, a gente fala que a cada instrumento enquanto mídia, a gente pode performar de forma diferente, mas o que tem que ficar muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, não importa que canal é que a base lá do Leonardo permanece. Quem é o Leonardo, o que ele faz, o que ele entrega, o que ele acredita, qual é o conhecimento dele. E aqui, quando ele está falando com o público A, ele é um pouquinho de um jeito, e não é personalidade, é adequação de linguagem. Exatamente. Então, assim, ele é um pouco mais diferente, aqui ele se aprofunda, ali ele é um pouco mais raso, aqui ele pode ser mais descontraído, aqui não, mas ele é sempre o Leonardo. Né? Então, e aí esse cuidado que tem que ter dessa raiz, dessa consistência e esse conhecimento de como você trafega melhor usando o que essas mídias estão te pedindo em termos de algoritmo, de formato e tudo mais. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem saber como o algoritmo funciona para todo mundo quer ver, sonho das pessoas quando vão mexer com mídias sociais, eu quero viralizar. E às vezes ele não se preocupa em o que eu estou comunicando. Exato. E o que minha comunicação pode ser. Penso, é claro que tem pessoas que querem fazer comunicações maldosas, mas eu penso que a grande maioria das pessoas querem fazer uma comunicação que possa trazer uma transformação, uma ajuda, uma orientação, né? Só falando sobre esse novo modelo de comunicação agora das redes sociais, é mais rápido, poucos segundos, às vezes não tem muita profundidade, tem mais elementos figurativos do que... De distração, inclusive. Exatamente. Eu queria que você me falasse aqui para nós aqui, por exemplo, a gente tem 2 políticos aqui, eu não quero falar que eu estou sendo a favor, Rodrigo Manga e o Nicolas Ferreira, por exemplo, são 2 que estão fazendo vídeos aí que viralizam, porque eles gostam de... O Nicolas ainda vai para um lado assim, de ataque da oposição e tal, então pega isso, mas o Manga já vem pro lado reverente. Faz uma coisa, chama atenção mais no impacto ali, joga uma água nele, tropeça, mas são comunicações que, de certo ponto, estão trazendo muito engajamento. Então vamos falar da política primeiro, para depois a gente falar dos outros perfis de outros que são profissionais, autônomos. O que você acha dessa comunicação hoje que está muito assim? 1, 2, 3 e falei. De novo, eles estão se instrumentalizando deste modelo atual. Mas eles, dependendo das ideologias, né, e tem as minhas opiniões, estão usando uma base que é deles, estão levando o conteúdo que é deles, eles têm uma coerência e uma linha de entrega dentro daquilo que eles querem pautar enquanto política,
De novo, então o que está por trás desse modelo de performance que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo? Ele está conseguindo entregar a mensagem que ele quer? Tá, naquele modelo. Vai ter aderência, vai ter a não aderência, de acordo com, inclusive, com as ideologias, né? Mas ele se apropriou de um modelo que se sabe, né, estrategicamente, inclusive no sentido da neurocomunicação, que funciona. Então, são estratégias e modelos que são estudados pela ciência. Hoje eu faço, inclusive, neurocomunicação, pós-graduação em neurocomunicação. Então, a gente estuda muitas reações cognitivas, alguns elementos de comunicação, de linguagem, como é que a gente age e reage diante de determinados elementos de cenário, de fundo, de fala, né? E ele está usando isso. Agora, mais do que isso, ele está usando esse meio para chegar rápido, para chegar de uma forma impactante, para prender a atenção, porque o scroll é rápido nas telas. E aí que vem cada vez mais a questão do fale agora, não diga bom dia, boa tarde, boa noite. Já diga que veio. E você diga que veio, ainda tem tempo da pessoa scrollar, porque é os 3 segundos para virar a telinha ali. Então, ele se apropria daquilo, prendeu a atenção, aí ele entra com o que ele quer. Então, ele está cumprindo o papel dele, mas ele está treinado, ele tem uma equipe especializada para isso. E aí, de novo, se as pessoas minimamente vão estudar isso, procurarem especialistas, elas vão entender que isso funciona do ponto de vista de estratégia. E aí, de novo, eu falo que uma comunicação ela é realmente potente quando você estuda e entende que ela tem mecanismos muito próprios de persuasão. E se apropriar disso, então não viver no automatismo, já é um upgrade para você sair na frente, como político, como executivo, como qualquer pessoa dentro da sua área. Até como, eu sou um jogador de futebol. A comunicação vai importar? Vai. Tudo bem que você tem que jogar bola muito bem, se você não fizer gol, você não vai ser um bom profissional, mas se você não souber se comunicar diante de todo o entorno da tua prática, da sua atividade, você vai também cair em contradições, em processos de crise, como a gente vê com alguns políticos, com alguns jogadores e outros atletas, onde ele não sabe lidar com a imagem e acaba repercutindo no negócio. Na atividade. Hoje os jogadores de futebol que realmente a gente mexe mais com a paixão desportiva mais principal no Brasil, no mundo todo, acho quase, né? Eles têm essa questão, né, de muitas vezes hoje eles têm assessores de imprensa. Sim, não, os profissionais têm que ter. Tem que ter porque uma foto que pegaram, que às vezes não foi nem a que ele fez, ou uma ação que ele fez. Já aconteceu vários casos no passado de que um atleta às vezes atropelou alguém na sua momento de folga, morreu, cometeu algum deslize de fala. Eu sou atleta aqui, de repente até desligaram, mas se alguém com o celular ali, eu falei uma palavra. Falou, então se não tiver uma assessoria de imprensa hoje, que é trabalhar com essa comunicação, ele pode ter um dano na sua imagem, que até contratos não serão fechados. Exatamente, exatamente, patrocinadores que deixam, porque ele foi politicamente incorreto, ele foi, sei lá, racista numa fala, tantas falas que eles podem trazer ali que mostram inadequações, derrubam a imagem e junto com a imagem não dá contrato, né? Então isso impacta, de novo. Então outro dia uma pessoa falou para mim assim, nossa, então a gente não pode mais relaxar? A gente tem que viver o tempo todo assim, parece que meio que robotizado. Eu falei, não, você tem que viver atento. E à medida que você está sempre atento, você automatiza a atenção. Você não vira um robô. Só tem um processo sempre de estar ligado, sabendo que qualquer lugar que você esteja hoje é um lugar que com uma potencial câmera te filmando de alguma forma. Até mesmo essa questão da atenção também, às vezes assim, por mais que você tenha um grupo de pessoas que estão no seu hall de amigos ou próximo, que não liga, tipo, você chega, por exemplo, você fala aí, negão, fala aí, a expressão, né, seu gaysão, tal, às vezes, mas quando a pessoa ela não se atenta, porque ela pode ferir uma outra pessoa que pode estar ouvindo isto, essa atenção que você fala, né, de a gente se entender assim, peraí, em que ambiente que eu estou? Não, mas que assim, você tem que ter isso como eu acho que você não pode estar, de repente, no seu vocabulário. Mas quando você não se atenta, às vezes você pode falar uma fala, uma expressão que você talvez não quis ofender,
mas Exato. ofende pessoas que se sentem... E, de novo, e aí você tem aspectos que dariam uma outra pauta, né? Só para a gente falar sobre questões de diversidade e outras pautas sensíveis. Mas, assim, existem duas questões aqui. Existe, de fato, uma não intenção, que hoje em dia não vale nada. O que importa é o que você faz. E mesmo que a gente tenha uma fala que pode ter sido padronizada como comum no passado, descobriu-se que ela não é mais apropriada. Porque o mundo evolui o tempo todo em diversas frentes. E a gente percebe que aquela fala era normalizada por uma construção errada. Então, a gente cresceu nessa sociedade, todos nós crescemos, né? Eu, especialmente, que não sou mais uma criança. Então, a gente se acostumou a dizer que aquilo era normal. Mas não era normal, era comum. E são coisas diferentes, porque se padronizou ser assim. Permitiu, Então, quando a gente passa a entender que aquilo não é mais legal de ser dito, não é mais bacana, em diversas situações, a gente, inclusive, protege as situações que são de fato mais críticas. E aí, de novo, usando exemplo de racismo em futebol. Então, quando você vê, de novo, como aconteceu recentemente, do jogador vindo chorar, porque, né, da Conmebol, ali reclamando que a Conmebol não tomou uma providência porque ele sofreu um racismo em campo, e ele falando para os jornalistas, não vão falar do racismo com que eu passei, é porque as pessoas normalizam aquilo. Não, vamos... E o engraçado dessa história, para quem não sabe, aí a Conmebol foi lá pela pressão, postou uma multa ao clube. E para onde foi a multa? Para a própria Conmebol. Ou seja, não é que o menino... E, de novo, não é punição, é educação, é exatamente. Não é que o menino está pedindo indenização, que eu acho que é até válido ter. Sim. A questão é punir quem cometeu, mas não foi, mas que foi o torcedor. Então, você educa o seu torcedor, mas você vai ficar de fora. Exato. Porque essa questão da educação, se ela não vier do berço da sua casa, se é futebol, você educar os seus torcedores, elas vão continuar. Elas vão continuar e pessoas vão ficar feridas, machucadas. E chega um momento que ele fala uma semana, 2 semanas, depois esquece. Claro, porque tudo que não tem consequência, né, passa-se batido. Então você tem que ter. Só que são dessas situações normalizadas que você vê as mais que também são reais e são sérias, mas enfim, se coloca por uma cultura, ou seja, não tem intenção de falar uma palavra que estava mal acostumada a dizer, mas elas alimentam as demais, as intencionais, e vice-versa, né? Então a gente tem que realmente trazer um cenário de atenção para isso, porque tudo na vida é hábito. Né? A gente aprende a dirigir, a gente aprende a cozinhar, a gente aprende a fazer qualquer atividade, né, que a gente não teria uma habilidade, criando um hábito, e a comunicação é igual. Então, se a gente não robotiza, a gente aprende e escalona ela num processo de comunicação. Né? Quando eu falo do carro aqui, que a gente brinca, né? O carro, você, no começo, tem que prestar atenção em tudo que você faz. A menos que você tenha um carro 100% autônomo, e aí você não faz nada. Mas você tem que trocar marcha, você tem que olhar para o lado, você tem que ver a placa, você tem que saber que você vai dar ré. Quando você aprende, você vai conversando, e você nem sabe nem para onde está. Você chega em casa e nem sabe como você chegou. Mas você estava com o olho fechado? Não, você não estava. Você estava atento. Só que você estava numa atenção já num processo dominado. E a comunicação é a mesma coisa. Por isso que ela não robotiza. Ela te orienta para você estar atento, para que você tenha uma defensiva melhor, caso venha algo te colidir, e você saiba como agir. Mas você está ali num processo mais, vamos dizer, numa rota mais tranquila, no sentido de já ter aprendido a lidar com aquilo. E esse só que é um exercício constante, porque as pautas mudam, as coisas mudam o tempo todo, né? O que era normal nos anos 90, hoje muitas vezes é incabível em muitas coisas. Inclusive, você está falando que tem pautas que não se tratavam antigamente, hoje se tratam. E tem segmentos, tem empresas, tem linhas políticas que às vezes não querem tocar nesse assunto, querem ignorar esse assunto. Sim. E aí, você como especialista de comunicação, eu queria que você falasse assim, não é só ser protocolar ou estar na moda, tem que falar. A importância de fato dessa comunicação ser dita ou corrigida, né, ou de forma que oriente, para que o seu público está ali também, que te admira, sua marca, seus filiados, eles também possam entender que você mudou. E que isso possa também ser uma espécie de forma de... Porque eu acho que toda pessoa que se posiciona de forma digital, por exceção que queira só vender, ele influencia de uma certa forma. Então, se eu faço um vídeo ali, batendo no cachorro, que seja um meme, eu estou influenciando. Sim. Alguém vai ver aquele vídeo e vai querer bater no cachorro. Vai se identificar.
Da mesma forma, quando eu falo que eu não faço mais isso, que nós mudamos, não precisa falar assim, né? Eu mudei. Simplesmente você comunicar ou fazer ações. Sou mais inclusivo. Estou dando mais abertura para que minorias ou pessoas de grupos que não tinham oportunidade no mercado, na minha empresa, elas estão agora entrando. Está acontecendo isso muito no jornalismo, né? A gente via muitas pessoas assim, louras, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que o estereótipo do louro chama... Europeu, né? Europeu, ele chama atenção pelo traço. Mas, peraí, vamos qualificar também os indígenas, os negros. E a gente está vendo, não precisou ficar falando, eles vão entrando. E você comunica que você está realmente se entendendo que é preciso a gente mostrar para a sociedade. Mas para isso você teve uma política interna, né? Sim, mas aí é isso que eu quero te perguntar. Como é que, então, dentro desse processo todo que a gente vai fazendo, essa transição, é simplesmente falar, comunicar, colocar, ou é preciso fazer um trabalho com todo o time? O trabalho é um trabalho para tudo, para isso e para tudo, que é a minha maior briga com muitas das empresas com as quais a gente trabalha, que quer logo comunicar. Falei, mas vamos olhar lá dentro como é que está primeiro? Que você não está sendo a cultura da sua empresa. Você sempre fala, a comunicação termina com ação, mas ela começa na ação. Né? E quando a gente justamente vai muitas vezes lidar com crise, é porque a gente vê isso, porque se comunicou muitas coisas do qual não se praticava internamente. E aí quando você vai lá para tentar consertar essa comunicação, eu falo, se você não consertar a casa, não vai consertar a comunicação de novo, não dá para passar tinta aqui nessa parede. Ela está ruída. Então, quando a gente fala dessas pautas específicas sobre diversidade e tudo mais, sim, muita gente veio pela moda, veio pela tendência, veio até por uma cobrança da sociedade, porque também, a sociedade já cobra das empresas as políticas de inclusão e etc. Mas mais do que colocar pessoas lá dentro, é realmente trazer oportunidades e trazer, inclusive, um letramento para todo o time, porque senão as pessoas não vão crescer. Não é mais colocar um PCD, né, uma pessoa com deficiência, num porão, só para dizer e cumprir cota. Cumprir cota. E quando a gente fala, coloca na portaria do prédio lá fazendo... A gente fala muitas vezes do racismo, mas assim, eu acho que o PCD ainda está bem mais distante. O PCD ainda é um público com muito mais limitações de visibilidade, de voz, de fala, do que as pessoas pretas. E até por uma natural contingência. Tem muito mais pretos, inclusive, aqui, do que PCDs. Né? Então, os PCDs ainda não têm a força como deveriam ter para isso. Mas, enfim, quando você tem dentro das empresas uma política efetiva de inclusão que prevê oportunidades para crescer e desenvolver, aí você, de fato, está cumprindo uma agenda real, né, que não vai te livrar de crise, porque a gente está nesse ciclo ainda de muito aprendizado. O que está acontecendo muito agora são as empresas que foram para as políticas, né, de inclusão voltando para trás. Tem muitas delas voltando para trás porque não estão aguentando serem massacradas. Eu vi já li algumas coisas que muitas empresas realmente estão retrocedendo porque não estão conseguindo. Porque tudo que eu faço não está bom, então eu acho melhor, está gerando mais crise do que qualquer outra coisa, eu estou voltando para trás. Então, assim, aí mostra dois lados, né? O primeiro, e eu acho que o principal, essas empresas de fato não estavam preparadas e não estavam dispostas a enfrentar isso. Então elas não vão até o fim. Mas tem também, eu acho que aí do ponto de vista da comunicação, se eu puder se dar alguma orientação para as pautas que precisam trazer a questão da inclusão como uma efetividade dentro das ações, eu acho que a gente precisa dialogar mais e bater menos. E quando você fala dialogar mais, você diz, claro, para fora... Mas também dentro com o seu time, sentar ouvir o que o seu time acha. Sim, não se admite mais o erro, não se admite. Mas não é batendo que a gente chega lá, e isso para qualquer pauta. E aí a outra pauta que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta, a gente entende que algumas pautas já apanharam tanto, pessoas envolvidas em certas pautas já apanharam tanto na vida, que elas não têm mais... paciência para educar. E elas já criaram, se fecharam. Elas estão desgastadas e muitas delas têm total razão. Mas o fato é que se for para a gente, se elas conseguirem, né, para conseguirem seguindo nesta evolução de inclusão, a gente precisa ir numa conversa séria, né, para ter realmente os aliados. Então são um pouquinho dos dois lados, mas é claro que muito potencialmente são as empresas que de fato não estavam
dispostas e preparadas a investir no processo de inclusão, né, da diversidade e tantas outras pautas aí relacionadas a isso, e o meio ambiente, né, falamos de ESG também, né, práticas ambientais, empresas que eram muito mais maquiagem do que ação e intenção, de fato real, né? Eu quero muito fazer, mas eu preciso ter um sacrifício. Não é para tanto. Aí eu volto atrás, é muito sacrifício. Aí já. E só sendo mais específico aqui para a audiência entender o trabalho da Baruco, que é a tua empresa, comunicação. Então, se uma empresa ela quer trabalhar melhor essa comunicação, ela entende que está com esse gargalo, estou precisando retroceder, ou eu preciso comunicar melhor, que eu preciso trabalhar melhor, então você não vai simplesmente, porque as pessoas pensam que eu trabalho de uma empresa como a sua, simplesmente ir lá sentar com o CEO, vamos fazer uma carta bonita e colocar na mídia. Não. Então você vai lá dentro, vocês vão fazer uma pesquisa do campo, ver como é que está o comportamento das pessoas, como é que está a comunicação. E aí, depois disso que você vai trabalhar a comunicação. Exato, os processos, falando especialmente de crise, sim. Vou dar um exemplo bem rapidinho de uma crise, inclusive, que permeou muitos organismos, então para a gente foi bem emblemático, envolvendo um atendimento público de um serviço de governo federal, faz muitos anos isso, só que a empresa era terceirizada, né, privada, prestava serviço público, esse serviço teria que ser desativado, né, o governo não ia mais fazer naquela região X, no estado X, só que o governo não poderia aparecer nessa interrupção do serviço, isso daí ia recair sobre a empresa teria que assumir esta crise de demissão, de não prestar mais aquele serviço, ela até ia prestar, mas ela ia prestar no outro estado. Então, com outro sotaque, com uma série com outra cultura, era um serviço à distância, né? E ali envolvia muitas crises, envolvia um prédio inteiro sendo demitido, envolvia um serviço saindo de uma cidade, sendo terceirizado, não deixar esse governo aparecer, a empresa se respaldar. Então, você tinha ali que envolver sindicato numa mesa de discussão, porque o sindicato estava ali posto para trazer toda na mesa, né, os direitos das pessoas demitidas, os direitos trabalhistas, tinha imprensa. Então, a gente tinha ali todo um trabalho bem organizado para essa empresa, de jurídico, RH, segurança. Então, a gente ficou ali uma semana com uma equipe gigante dentro de um prédio, porque eles criaram um processo demissional lá para cobrir por X tempo um plano de saúde, um vale alimentação. Colocaram uma empresa de recolocação, fazendo entrevista ali, não sei quantos dias, com todos os demitidos, para dizer, olha, vamos tentar te recolocar, vou te qualificar para um currículo. Então, ela fez todo um preparo da demissão, ou seja, para trazer o máximo desse colchão que eu te falei, dentro do processo que era fato, era crise, era demissão, era um serviço. E atendimento à imprensa, assim, dentro do meu processo de comunicação, era falar com esses públicos sobre todas essas lideranças que tinham em cada área. Aqui é para o sindicato, para o jurídico, para o RH, para a segurança, né? Porque assim, estava claro que o sindicato, por mais que sentasse na mesa, falou, eu estou sentando na mesa, mas eu vou estar lá fora jogando ovo aqui no vidro, tá? Porque eu preciso fazer isso. Então, tá bom. Vai vir imprensa também, por onde que essa imprensa vai entrar? Como é que a gente vai controlar isso? Então, assim, dentro de todo um cenário bem crítico, saíram matérias até positivas, dizendo justamente todo esse preparo daquele serviço que ia deixar de existir, um prédio que ia deixar de existir, do desemprego, etc., de todo o esforço que aquela empresa está fazendo para dar respaldo por um tempo, para recolocar, para não deixar aquele serviço descoberto na cidade, mas migrando para um outro lugar. Ou seja, ela estava trazendo uma série de soluções efetivas em termos de ação para cobrir a nossa comunicação. Então, as matérias que acabaram saindo, né, que a gente vai ter na imprensa, que foi lá para a porta e tudo mais, acabaram sendo positivas. Até foram positivas. Então, é todo esse conjunto de ação que tem que estar muito respaldado para que você, não adianta fazer um comunicado, estou fazendo tudo pelo funcionário, mas o que eu estou fazendo se não tiver de fato isso acontecendo? E se eu minto, e aí lá na porta a imprensa vai lá e pega alguém saindo com a demissão, o que isso vai ter? Não vou ter nada, estou indo para a rua. Não, olha, fizeram uma entrevista comigo, vou me recolocar, eu estou com o meu vale garantido, eu estou com assistência à saúde mais uns X meses. Então, assim, isso é muito fácil de vazar. Então, se você não for real, a comunicação não vai salvar.
né, o teu processo crítico. Então, é tudo Perfeito, isso. sensacional. Érica é nota 10. Agora eu quero que você fale aqui para a gente terminar, para as pessoas que estão, seja aqueles que sejam estudantes, que estão pelo caminho da faculdade, ou aqueles que estão querendo se posicionar como comunicadores, ou usar a comunicação a seu favor. Quais são as orientações básicas que eu acho que você, para os tempos de hoje, você, Érica, daria, você também que dá mentoria também, e se você fosse mentorar alguém, pessoas que quisessem vir até você, o que você vai falar assim, ó, faça isso, ou sugiro que você faça esse caminho? Eu acho que para quem quer fazer da comunicação um meio hoje de desenvolvimento, é estudar mesmo muito as plataformas, e não se perder da sua essência, entendendo que hoje todo comunicador, inclusive o jornalista que está se formando, o publicitário, o designer, ele é multiplataforma. Antigamente se formava um jornalismo, falou, não, eu quero ir para a redação X, eu quero estar numa mídia de TV. Hoje em dia você faz tudo, você grava, você edita, você escreve, você faz de tudo, até porque você tem a capacidade hoje, minimamente, com o celular e com os aplicativos certos, fazer muita coisa. Né? Então, assim, acho que o primeiro ponto, a mídia hoje é multiplataforma, então você tem que dominar de tudo um pouco. Fala-se muito hoje, em todas as profissões e também não é diferente da comunicação, de você ser um slash, né? Que é a pessoa que não necessariamente tenha muitos conhecimentos, mas ele tem que ter muitas habilidades. Você pode ter um conhecimento X, mas tem que ter habilidade de diversas coisas que vão te agregar naquilo. Né? E coisas distintas até em termos de profissão, mas que vai te agregar naquela tua produção. Então você tem uma base, por exemplo, eu sou engenheiro, mas aquela engenharia me trouxe uma base, uma bagagem para eu fazer isso aqui de uma tal forma. Eu faço gastronomia nas minhas horas vagas e isso me dá um insight para fazer tal coisa. Não importa. Então dentro da multiplataforma, que são os instrumentos e meios da comunicação, você centrar naquilo que você precisa trazer de consistência quanto produto e serviço, e isso não parar de estudar, porque é um organismo vivo. A comunicação é um organismo vivo que está o tempo todo trazendo, né, coisas novas em virtude das mídias, e para você estar sempre up to date com isso, você tem que estar muito atualizado para poder performar melhor. Sendo autêntico, sendo real, autêntico de verdade, não sendo só irreverente por ser irreverente, mas sendo real na sua autenticidade, se é que é possível, é redundante, né? Mas quando a gente vê que a prática não é isso, você realmente ser real na sua autenticidade, não na do outro, você vai chegar lá, você vai ser feliz e vai performar. Muito bom. Inclusive, eu até falo com meu filho, que ele é estudante de jornalismo, eu falo, de todas as profissões que parece que estão indo embora por causa da IA, se você for olhar para o jornalismo, ele é o upgrade, as mídias sociais hoje é o upgrade do jornalismo, porque para você fazer um vídeo, você tem que filmar, usar vídeo, e o jornalismo trabalha com vídeo. Hoje, para você, às vezes, seu vídeo de performance, ele tem que ter a boa copy, que é a escrita que sempre o jornalismo fez. E às vezes, para chamar a atenção, é a thumbnail, que é a manchete que os jornais faziam. Então, o jornalismo ele é tão presente nessa mídia, nessas novas mídias, porque só mudou, saiu do papel e foi para o vídeo, mas toda a essência que o jornalismo tem aqui, porque no fundo é a comunicação, ele perdura, né? E continua sendo ainda um grande instrumento de alcance e fala. Quanto mais você dominar os meios, mais fácil para você performar de uma forma mais criativa, impactante. Mas você tem que trazer aquele seu tempero e a tua essência dentro da construção. E a gente não falou de uma coisa bem importante aqui, nesse meio, até dentro hoje do jornalismo tem muito isso, que é o tal storytelling. Quanto mais você souber contar a história, né, e trazer isso de uma forma diferente, irreverente, você consegue sensibilizar e tocar as pessoas da forma que for, com os meios certos, com os instrumentos certos, você performa. Hoje em dia todo mundo é a tua própria mídia. Todo mundo com seu celular e esses mínimos meios consegue ser a mídia. A gente falou um pouco antes aqui, entre nós, antes de começar, sobre a Cazé TV. Da onde veio o Cazé? De um canal do YouTube, antes disso era um jornalista, etc. Estava ali no meio tradicional, mas ele começou a performar quando ele se tornou uma pessoa independente num canal de YouTube. E o que ele é hoje? O que ele fez na última Copa?
últimas Olimpíadas. Ele virou uma potência de Virou uma comunicação, potência. né? Que já começou com a Copa, depois foi para as Olimpíadas. E era um rapaz, veio dele, de uma pessoa, com esses instrumentos, mas com uma essência, com uma irreverência, com uma forma de fazer, com um conteúdo. Por isso que eu falo, não é só copiar os modelos, é entender o que você tem para agregar e estudar dentro desses modelos. É claro que não vai ter milhões de casés todos os dias aí, como em todos os setores, como em todas as áreas. Então é só não se iludir, porque não é a mídia em si, é o que a gente entrega junto dessas mídias. O sucesso está na sua essência. Exato. Érica, quero te agradecer de coração. Mais uma vez, estou honrado de te receber aqui, por você me presentear aqui, porque você é da comunicação, está dando esse apoio, te agradeço de coração. Eu quero, antes de a gente encerrar aqui, mais uma vez falar como é que vai ficar aqui, depois da descrição do vídeo aqui, a gente vai colocar as redes sociais, os contatos da Érica Baruco, mas como que a Érica Baruco pode oferecer, mais uma vez, as soluções aí para o mercado? Bom, aqui eu acho que eu tenho duas vertentes que eu posso falar. Enquanto agência, a gente tem focado já, sempre foi assim, mas eu oficialmente me publicizo enquanto prospecção para saúde e educação, para todas as soluções, é o nosso foco enquanto agência. Mas enquanto trainer, palestra, enquanto consultoria, mentoria, eu atendo todo e qualquer tipo de liderança, de executivos, de gestores, empresas, então, de qualquer perfil, para trazer essa análise, né, para trazer essa imersão, para entender quais são os mecanismos que estão dentro das organizações, impedindo elas de performarem, enxergando então vulnerabilidade, potencialidade, e dentro do processo de consultoria e mentoria a gente enxergar como eles podem se comunicar melhor dentro das suas equipes, trazer mais consciência comunicacional para suas equipes. Então são duas frentes. Quando eu falo de entregar de fato conteúdo, produção, vídeo, rede, etc., a gente foca muito em saúde e educação. Quando a gente fala da consultoria de uma forma geral, aí é para todo e qualquer nicho no sentido de treinamento de lideranças. Perfeito, Érica. Mais uma vez, muito obrigado. Sinto-me honrado de te receber aqui. Eu que fico muito feliz e agradecida e também me sinto muito honrada de você me convidar para esse seu canal, que eu desejo muito sucesso, tenho certeza que vai ter. Obrigado. Então, vai estar aqui as redes sociais, os contatos da Érica Baruco estão aqui embaixo, tá? Sigam ela, acompanhem o trabalho dela lá, vocês vão amar. Ela é uma excelente profissional e se você que é um empreendedor, você é um gestor político que está passando por algum tipo de crise ou precisa resolver crise, fale com ela, porque ela é a pessoa certa. Adoro uma crise, não adoro que as empresas passem por crise, mas eu tenho realmente, assim, paixão por ajudar em situações de crise, assim, dá uma adrenalina boa e a gente toca com bastante energia aí para reverter. Obrigado, Érica. Obrigada quem esteve aqui com a gente até agora. Obrigado. Então, você que ficou nesse vídeo até aqui agora, peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, curte, compartilhe. Eu quero que você comente aqui no final desse vídeo o que você achou, que eu tenho certeza que vai ser importante ter essa troca com você. Obrigado e até o próximo vídeo.